Olá, galerinha da Geografia. Quem fala aqui é Rosângela Chaves, sua professora de Geografia do Instituto Pio XII. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Brasil no mundo. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial e apresenta uma área de 8.547.876 km². Ele perde apenas para a Federação Russa, para Canadá, Estados Unidos e a China. E também é o quinto país em número de habitantes e hoje apresenta um número superior a 200 milhões de habitantes. Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10 países, que são eles: Guiana Francesa, aqui, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Os únicos dois que não fazem fronteira com o Brasil são o Equador e o Chile. Os principais tipos climáticos do Brasil, que o Brasil apresenta, são os climas equatorial. Esse clima ele sofre a ação das massas de equatorial continental e equatorial atlântica, tem temperaturas médias elevadas e chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica. Temos aqui na cor vermelho, né, o clima equatorial, certo? Em seguida, temos o clima tropical, que é o clima do Brasil Central. Suas temperaturas são elevadas com amplitude térmica entre 5 e 7 graus. As estações do ano são bem definidas, ou seja, uma seca e uma chuvosa. E a estação chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno. Tropical, gente, abrange toda essa areazinha aqui, toda que vocês estão vendo no mapa aí, que estou rabiscando, é o clima tropical, certo? O clima semiárido, ele ocorre no interior do Nordeste, no polígono das secas. Ele abrange toda essa área em amarelo, que vai, na verdade, do Nordeste do Brasil até o norte de Minas Gerais. Suas temperaturas são médias bem elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, e há períodos influenciados pela massa polar atlântica que provoca a chuva. O semiárido nordestino, essa área aí no polígono das secas, ele geralmente tem chuva 3 meses do ano chuvoso e o restante seco, sem chuva, né? O clima subtropical ele é influenciado pela massa de ar polar, a massa polar atlântica. Suas temperaturas médias anuais variam em torno de 18 graus Celsius. Tem uma amplitude térmica elevada, chuvas não são tão intensas e as geadas são comuns. Por que geadas são comuns, professora? Pela sua proximidade com quem? Com o Círculo Polar Antártico, gente, com a área mais fria, né, do nosso globo. Temos aí o clima tropical litorâneo, que é o clima que compreende a faixa litorânea, toda essa área litorânea aqui, que está em verde. Ele sofre a ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas internas intensas. Suas temperaturas variam entre 18 e 25 graus, não são temperaturas tão elevadas, né? E a maior concentração de chuva é no período do inverno. E, por fim, temos o tropical de altitude. O tropical de altitude, pessoal, ele compreende toda essa faixa aqui, ó. Essa faixa meio amarelada, certo?
Ele é encontrado em regiões acima de 800 metros do Planalto Atlântico Sudeste, sofre ação da massa de ar tropical atlântica que provoca chuvas no verão, temperaturas amenas e amplitude térmica entre 18 e 22 graus e ocorrem geadas em todo o inverno. Esse segundo mapa nos apresenta a vegetação natural original do Brasil. Aqui nós temos o Cerrado. O Cerrado, pessoal, compreende toda essa área aqui, ó. Bem grandão o Cerrado. Aqui, toda essa área onde estamos passando nosso marcador, certo? O Cerrado, ele é uma vegetação típica do Planalto Central, tem árvores baixas e retorcidas e seu solo é muito ácido. Já a vegetação de Campos, que é toda essa vegetação que está em área aqui mais, ó, certo? Depois temos a caatinga. A caatinga é a vegetação típica da região Nordeste. Ela é exclusivamente brasileira. Tem plantas xerófitas, o seu solo é raso e pedregoso e corresponde a 10% do território nacional. A vegetação litorânea. A vegetação litorânea, ela compreende todo o litoral brasileiro, que vai aqui, ó, aqui de cima, certo? Até aqui. Compreende todo o litoral brasileiro. Ela é formada por água salobre, resultante do encontro de água doce com o mar. Sua vegetação holófita e pneumatófora. Raízes das plantas ajudam a diminuir a velocidade das águas, porque as raízes das plantas, em sua maioria, são raízes aéreas, né? São raízes que facilitam, a velocidade das águas e também as plantas, né? A respiração das plantas. Nós temos as florestas latifoliadas, né? Tropical da Mata Atlântica, que é toda essa área aqui, ó, que está em rosa, mais escurinho, que é formação vegetal bem mais devastada do Brasil, né? Onde iniciaram aí a colonização, onde foi iniciada a colonização, em grande parte do Brasil, e também tem uma grande ocupação de área urbana. Sua composição florística é muito variada e seu solo é pobre. E, por fim, temos a mata de araucária, essa matazinha aqui embaixo. A mata de araucária, ela compreende uma cobertura vegetal com árvores que podem chegar até a 50 metros, ocorre em áreas de relevo elevada e é uma floresta embrófita mista, certo? Essa é a vegetação natural do nosso país. Agora vamos conhecer um pouquinho da estrutura geológica do nosso país. Nosso país apresenta planaltos sedimentares, intrusões e coberturas residuais de plataforma, cinturões orogênicos e núcleos cristalinos arqueados, certo? Os planaltos brasileiros, ele ocupam em torno de 70%, 75%, hoje um pouco menos, da área do território brasileiro. Temos as planícies, que são as áreas mais baixas, aqui, ó, que está em lilás, acompanha grande área do nosso território brasileiro, tanto área litorânea quanto não litorânea. E, por fim, temos as depressões. As depressões também ocorrem em grande parte do território brasileiro, tanto as depressões absolutas quanto as relativas. E grande parte delas está na região Nordeste e no norte do país. Nós temos aqui a região da Amazônia Ocidental, nós temos aí a depressão do Araguaia e assim por diante. Os planaltos brasileiros, segundo a classificação de Aziz Absaber, grande geógrafo, né, cerca de 75% do seu território é ocupado por planaltos. Os mais conhecidos são o Planalto Central, o das Guianas, o Nordestino, o Planalto do Maranhão, Piauí, Nordeste, Leste-Sudeste e o Planalto Meridional. Encerrando nossa aula com
uma frase de Leonardo da Vinci, onde ele fala que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Deem seu like, ok? Coloquem comentários e precisando, certos professores estão aqui, estamos para tirar dúvidas, estamos para esclarecimentos, para visando a melhor aprendizagem de cada um de vocês. Beijinho no coração de todos e fiquem com Deus.